Bom dia, irmãos. Hoje é dia 23. Nós acordamos, tomamos café, estamos indo agora em direção a Nazaré. Nazaré fica a 35 quilômetros de Tiberíades. E aí estamos indo lá para ver a cidade, né? E conhecer também o local chamado a Basílica da Anunciação. É bem famosa, né? E aí estamos indo lá conhecer agora. Aqui é Caná da Galileia. Jesus fez o milagre da multiplicação do vinho no casamento. Foi aqui. É a Basílica da Anunciação. Nós estamos aqui na frente da Basílica da Anunciação, aqui na cidade de Nazaré. Aqui é o local onde vários peregrinos cristãos, quando vêm para Israel, passam por aqui. Nós não podemos entrar lá. E também é só uma igreja. Foi uma igreja construída aqui em conjunto, tanto a igreja grega quanto a igreja copta, no local onde supostamente Gabriel encontrou Maria, né? Nós passamos até num local ali embaixo, que é onde eles falam que é o poço que Gabriel encontrou Maria e anunciou a gravidez vinda do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, fica aqui no centro da cidade de Nazaré. Nós estamos bem diante dela aqui. Ela é, dentre as localidades cristãs em Israel, ela é a menos assim, o pessoal não põe muita atenção a ela. Então, amados, nós estamos no centro da cidade de Nazaré. E um pouquinho mais para frente tem a Basílica da Anunciação, que é uma igreja grego-ortodoxa, construído há 900 anos atrás. E tem esse nome Anunciação porque ela foi construída em cima do local onde supostamente houve o anúncio do arcanjo Gabriel a Maria do nascimento de Jesus. E aqui poucos metros, coisa de 400 metros longe da Basílica, tem ali o local onde era, ou supostamente, né, a tradição considera como o poço, como o local onde Maria vinha para tirar a água e então recebeu a visita, e no seu caminhar de volta recebeu a visitação do anjo Gabriel, né? Então, bem aqui no centro da cidade de Nazaré, uma cidade muito movimentada, mas bonita. E é aquilo que eu disse, né? São relatos da tradição, não tem uma certeza absoluta, mas nós estamos na cidade de Nazaré. A palavra Nazaré, ela tem uma raiz de Nazireu também, né? E os irmãos sabem que Jesus foi chamado várias vezes na Bíblia de Jesus de Nazaré. Não é a cidade que ele considerou como sendo sua, a cidade que ele considerou como sendo sua é Cafarnaum, onde nós queremos estar amanhã. E Nazaré tem um relato na Bíblia, inclusive a raiz Natzer em hebraico significa broto, significa aquele que nasce. E
Igreja Católica aqui sempre ligou essa escritura, e eu acredito que é verdade, né? Porque isso se cumpre, a profecia de Isaías no capítulo 11, quando diz que um broto nasceria de Jessé, né? Um broto nasceria de Jessé, da raiz de Davi, né? Então a raiz Natzer, de Nazaré, significa broto, rebento. Então aqui foi onde Jesus não nasceu, ele nasceu em Belém, mas é onde ele teve a sua infância, onde é a cidade de Maria, a cidade de José. Então tem um significado muito grande para nós os cristãos. De novo, não necessariamente esse era o poço, não necessariamente aquele foi o ponto em que Gabriel encontrou Maria, mas é interessante, é muito bom estar aqui, é um privilégio estar aqui, né? No local onde seguramente Jesus andou muito, onde a infância de Jesus aconteceu, é onde ele brincou, onde o irmão Brana disse que ele foi o pequeno Jeová Deus, brincando e indo na escola e fazendo todas as atividades que uma criança faria. Uma outra coisa interessante é que Nazaré, essa cidade que nós estamos aqui agora, foi uma cidade órfã de milagres, certo? A Bíblia diz que Jesus não pôde realizar milagres aqui porque eles não criam, tamanha incredulidade dessa cidade. Então, infelizmente, das várias cidades que a Bíblia vai narrar, essa daqui diz que apenas poucos milagres aconteceram, que Jesus não conseguiu manifestar quem ele era, porque a incredulidade era muita. Aquela expressão que o profeta não tem voz na sua casa, o santo de casa não faz milagre, que nem a nossa expressão aí no Brasil, se cumpre aqui. Jesus não pôde realizar milagres nessa cidade porque a incredulidade era muito, e porque ele era daqui, né? Então o padeiro conhecia ele, o açougueiro conhecia ele, todas as pessoas conheciam a ele. Quando chegou a hora dele manifestar quem ele era, o Filho do Homem, eles não criam, né? Então estamos nessa cidade aqui agora. A tradição diz que foi aqui que Maria tirou água, e parece que cada cidade tem uma atmosfera diferente, né? E essa daqui ela é bem agitada, nós estamos bem no centro aqui, e saber que recebeu, eu tenho que trazer isso para o espiritual de alguma forma. Quantas pessoas não são Nazaré também, né? Que recebem Jesus Cristo, recebem o Filho do Homem, mas não veem um milagre realizado por ele, porque é muito comum. É o marido dentro de casa, a esposa dentro de casa, são os filhos, são os irmãos, todo domingo, toda quarta na igreja. Então era Jesus, o Jesus que é na padaria, o Jesus que é em cada canto aqui dessa cidade, o Jesus que nós vimos criança aqui, que quando chegou na hora dele manifestar os milagres, ele não queria. E daqui ele vai para Cafarnaum, onde ele vai manifestar o seu ministério, os seus 3 últimos anos de ministério, né? Estamos chegando em Cesareia, a gente já consegue ver um pouco da cidade ali do lado. Estamos chegando. Nós estamos agora na cidade de Cesareia, a Cesareia de Filipe, né? A Cesareia Marítima, e aqui tem um sítio arqueológico que a gente quer andar, e a gente já entra e já vê essa construção do século XIV, construída pelo rei Luís IX, quando a França, na 5ª ou 6ª cruzada, eu não me lembro, veio para cá, né? Essas cidades aqui, assim, Cesareia, Haifa, Netânia, tem uma outra que nós queremos ir mais ao norte, que é a cidade de Acre. São cidades que foram marcadas pelas cruzadas, porque quando os europeus vinham para cá, entravam por essas cidades. Então todas elas têm marcas das invasões, das tentativas dos cristãos em retomar a Terra Santa. Então era por via dessas cidades que eles entravam, né? E aí começamos por essa aqui, Cesareia. Não é a mais famosa das cruzadas, mas é uma das. E já vemos uma arquitetura meio com layout francês, né? E Jesus esteve aqui e aconteceu um episódio que a gente quer contar daqui a pouco. A gente olha ao redor,
Você vê um amontoado de pedra. Só que essas pedras, elas são memoriais, elas são testemunhas de construções, cercos e destruições de Israel como um todo. Você parar para pensar que cada nação do mundo, falando dos europeus especificamente, né, o nosso país, nós os sul-americanos somos muito novos nesse cenário. Mas pegar os europeus, todos eles estiveram aqui, todos, cada país, sem exceção. Então você olha uma construção como essa, feita por Saladino no ano 1180. Nós estamos pisando um terreno que tem quase 1000 anos. E o que é isso? Isso é o relato da tentativa dos cristãos de tirar a Terra Santa da mão dos árabes. Todas elas fracassadas, né? Por quê? Porque é uma promessa de que os cristãos viverão em Jerusalém. Só que não na Nova Jerusalém. Aqui não é Jerusalém, aqui é Cesareia, mas essa é a porta, foi uma das portas de entrada para que eles chegassem até Jerusalém. Quando os árabes que dominaram Israel por boa parte do tempo entenderam que os europeus, pela descoberta dos navios, de combate, os navios de guerra, estavam vindo por meio de Cesareia, por meio de Haifa, Netânia, Aco, Asdod, Ascalon, que é outra cidade também marcada por essa destruição, por essas invasões, eles começaram a criar fortificações. Então, mais tarde a gente vai estar em uma delas, que é uma das mais famosas, se não a mais famosa, que ela é uma fortificação protegida pelo Monte Carmelo. E tudo isso para barrar os cristãos. Quando os cristãos assumiram essas fortificações em poucos espaços de tempo ao longo da história, eles também criaram fortificações. Então veja, é pedra sobre pedra. Só que cada pedra, cada modelo tem uma história, ela conta uma história de tentativa de defesa e tentativa de invasão. Nós sabemos que o Armagedon vai se dar às portas de Jerusalém. Essa terra será invadida pelas nações, ela vai ser pisoteada pelas nações logo mais. E por fim, a paz só encontrará esse local no milênio. E é para lá que nós estamos andando, né? Para lá que nós estamos caminhando espiritualmente. Então, olhar, ver as pedras e no amontoado de rochedo um em cima do outro, é meio que, como que eu posso dizer, enfadonho se nós não conhecermos a história. Mas quando você lê um pouco, você sabe que cada uma delas tem uma história, tem um peso. Esse terreno que nós estamos agora, como os que nós vamos pisar daqui a pouco, todos eles, se pudéssemos ver pelos olhos da história, estariam inundados de sangue, certo? Muito sangue de várias nacionalidades. Então isso tem peso, isso tem um significado para nós, né? Aqui a gente pode ver vários modelos de colunas. Como eu disse, quando foram os franceses, eles tinham uma aparência, um layout. Quando eram os ingleses, tinham um layout. Quando eram os romanos, eles tinham outro layout. E aí a gente vê todos eles espalhados aqui, porque rapidamente, quando um construía, o outro já vinha invadir. Lá nós estamos vendo o mar, não sei se dá para pegar daqui. Então essa fortaleza, como todas as outras, é a beira-mar, né? Porque a invasão se dava por aqui. E ao longo do nosso trajeto nós vamos encontrar isso aqui, ó, passagens secretas. Essa daqui data do século XII, que era tanto para a entrada como para a fuga, né? Mas que os cruzados, quando desciam o mar, entravam por aqui para ter acesso à cidade. Ao longo da nossa caminhada nós vamos ver vários pontos desses. Você imagina essa cidade construída, né? Ela inteira. Aqui é a parte do sítio arqueológico. Você imagina a visão que eles tinham, né? Dos navios vindo. Esse aqui era uma antiga torre. E lá adiante, onde a gente vai, daqui a pouco vamos estar lá, a gente vai ver o local onde havia esportes, batalhas de cavalo, batalhas de carroça, né? Aquelas com espada que os romanos faziam. Tem um palácio que Herodes frequentava ali. Então hoje é ruína, né? Mas esse era um dos canais onde
quem vinha da Europa, os navios paravam aqui e muito sangue foi derrubado, né? E hoje é só as ruínas que nos contam essa história. É a maquete mostrando como era a construção, né? Dá uma olhada nisso, imagina isso à beira-mar. Uma entrada imponente como essa. Ali está uma espécie de coliseu que está lá do nosso lado esquerdo. Depois nós vamos lá nas ruínas. Local para esporte, a vila, comércio separado, o templo no centro, a torre, o farol, uma outra espécie de coliseu. Era usado como senado, um subsenado, né? Isso aqui um dia já foi a glória, uma das construções mais gloriosas, né, que o ser humano pôde construir, falando de cidade. E é muito interessante isso, porque à medida que a gente vai andando aqui, a gente vê que como essas coisas vão se dissolvendo, né? A gente estava em Nazaré. Antes de Nazaré a gente passou por Caná da Galileia. Essa cidade não é importante nem para judeus nem para árabes, só para nós cristãos. Nazaré da mesma forma. Mas quando chega num ponto desse, eles fazem questão de mostrar o que as terras de Israel, a grandeza que as terras de Israel receberam da mão dos romanos. E eles não fazem questão de nenhuma de anunciar ao mundo a maior grandeza de todos, que foi Jesus Cristo. Nem árabes, nem judeus. São os cristãos que vêm até aqui e que valorizam esses lugares, né? Então, o que hoje é ruína é o que eles valorizam. É onde a gente vê turistas, é onde a gente vê as construções, empenho, dinheiro colocado pelo governo para guardar a construção que um dia as terras de Israel receberam. Mas não passa de pedra, não passa de ruína. E aquele que vive hoje, Jesus Cristo, para eles não significa nada. A gente passou por Cané, só tem comércio e nada mais. A gente passou por Nazaré, é uma cidade agitada, mas nada mais. E é só interesse dos cristãos, não de árabes nem judeus. É uma injustiça, mas isso se deve à cegueira, né? A cegueira de Israel, que logo será tirada. Nós vamos lá agora nas ruínas, boa parte do que foi a Cesareia de Filipe, né? E aí, entrando por um dos portões, a gente vê como era privilegiado a visão deles para o mar. Que hoje é um lugar turístico. Ali vai ter um casamento, mas dá para imaginar a visão de quem morava aqui. Não à toa essa terra era ambicionada, desejada por todos os reis da Europa. Tinha assim uma questão religiosa, mas essa é a Terra Santa. Somada à beleza do lugar. Aqui eram os salões armazéns, cada um desses voltados para o mar, em adoração a Mitra. Os romanos, em um determinado período do ano, devolviam a Mitra as colheitas, né? Ali é a ruína da construção, mas esse espaço aqui era onde acontecia as corridas de carroça, de cavalos, combates. Até tem uma ali. E
que os organizadores colocaram para exemplificar. E aí o rei, o imperador, assistia do alto. Então olha que vista, né? Ele do alto via a competição e o mar. Foi aqui em Cesareia que aconteceu aquele fato narrado em São Mateus 16. E Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns disseram Elias, outros Ezequiel ou um dos profetas. E aí ele virou para os discípulos e perguntou: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu. E isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então esse evento se deu aqui em Cesareia, aqui nessa cidade, que o discurso do fundamento da igreja cristã aconteceu, né? E é interessante olhar que a cidade onde recebeu esse discurso não tem nada de cristã, totalmente judaica, totalmente tomada por árabes. A presença cristã é mínima, mas a voz, o documento que autenticou o nascimento da igreja nasceu aqui em Cesareia, nasceu aqui nessa cidade. Só para os irmãos verem a importância do registro histórico. Eu não sou historiador, mas eu sei que a história é uma ciência. Nós estamos em Cesareia e no forte de Cesareia. Então a cidade de Cesareia só tem um forte e é esse. E no Novo Testamento a gente tem nos evangelhos alguns relatos de Cesareia, mas a grande parte dos relatos está no livro de Atos. Por isso que os irmãos veem, quando a gente teve lá em Belém, na manjedoura, ou quando nós tivemos na pedra da Assunção de Jesus, não tem como a gente pôr muito crédito no lugar, porque não tem evidência histórica. Mas, por exemplo, o lugar que nós estamos agora tem uma evidência histórica que é 100%. Estamos em Cesareia, Cesareia tem um forte, e em forte tem uma prisão, que é essa daqui. E essa prisão é onde está relatado em Atos, no capítulo 24, no versículo 27, quando fala que Félix manteve Paulo preso por 2 anos para tentar agradar aos judeus, e ele foi sucedido por Festus, que manteve Paulo lá por um tempo. E a prisão que Paulo ficou foi essa daqui, aqui em Cesareia. Lá dentro tem um escrito na parede que os arqueólogos acreditam ser de alguém que estava clamando por Procópia. Está escrito: Deus ou Yoshua salve a Procópia. E aqui é exatamente o lugar onde Paulo ficou preso por 2 anos. Então, quando ele foi tirado de Jerusalém, ele foi colocado aqui em Cesareia para depois ir para Roma, para encarar o César. Então esse foi o exato local aonde ele ficou. Então aqui a gente pode bater o martelo, é certeza absoluta. E isso é um sentimento muito estranho, né? Saber onde o mensageiro esteve, o profeta Alfa esteve, por amor à palavra. Uma beleza tão grande como essa, uma estrutura tão grandiosa como essa, mas o local onde Jesus Cristo estava era dentro daquela cela. Que foi a arquibancada onde muitos romanos se assentaram para ouvir julgamento de cristãos. Então, essa cadeira aqui, esse banco, né, que sentou testemunhas do sangue dos nossos irmãos lá no livro de Atos, permanece até hoje. Saber que eles se assentaram aqui e que
não muito tempo, eles vão estar diante do trono branco para receber o justo julgamento. Aqui, eles testemunharam a injustiça que estava sendo feita com Paulo, com Tiago, com Judas. Mas tem um julgamento justo que está por vir, né? E nas cadeiras às quais nós estaremos sentados, julgando cada um deles. Meus irmãos, olha, acabamos de passar uma experiência. Não sei o que era, nós pegamos aí uns 20 km, 25 km de túnel. Aí antes pagamos um pedágio, né, e entramos nesse túnel. Esse túnel, ele vem circundando o Monte Carmelo. E aí no meio do túnel uma voz lá, grossa lá, como se estivesse falando uma coisa de alerta, não dava pra entender nada. Repetidamente a mesma coisa. Os carros encostando assim. Tudo com o pisca ligado. Aí não sei o que era não, nós veio tudo cortando um outro, uma correria de outro, um desespero. Aliás, nós estamos na cidade que foi atacada, né? Nós estamos em Haifa agora. A cidade foi atacada ontem. Aí sei lá, né? Vai saber como é que é aqui do lado direito tá uma sede de coisas nucleares do exército de Israel. Aí tem aquelas negócio de ogiva. Aí imagina, tá no túnel, essa voz alertando alguma coisa que eu não sei o que é. Já começa a adrenalina já começa, né? Vamos ver se nós vemos o domo funcionar. Deus abençoe, meus irmãos. Nós chegamos agora aqui no hotel e hoje pela manhã nós estamos aqui em Tiberíades. Pela manhã nós fomos até a cidade de Nazaré. Em seguida fomos para Cesareia, de Cesareia para Haifa e Haifa para a cidade de Aco. E agora na volta, principalmente, né, a gente viu... Aliás, não, quando nós estávamos em Aco, a gente observou já os riscos no céu e o rapaz lá do posto me alertou da sirene, né, de um alarme que eles enviam no celular dos cidadãos para ir nos abrigos próprios, abrigo anti-foguete, anti-míssil, alguma coisa assim. E aí, retornando agora para o hotel, a gente viu o campo bem próximo, tá a 12 quilômetros de nós aqui, aonde caiu alguns desses mísseis, né? E aí acompanhando aqui no Jerusalém Post e também no G1, que também noticiou, né, a localização da onde as sirenes, onde elas soaram, da possibilidade de mísseis cair, né? Nós estávamos aqui pela manhã, aí saímos daqui, eram umas 9 horas e viemos até Nazaré. Aí aqui em Nazaré nós estávamos umas 10 e pouquinho da manhã. E aí circulamos essa região aqui, depois viemos até Cesareia. Então passamos ali no miolo, né? E depois subimos, viemos para Haifa, de Haifa para Aco, e de Aco atravessamos até chegar em Tiberíades. E nesse percurso na volta, também na estrada que vai para Galiléia, caiu mísseis, né? Então... hoje nós tivemos um trajeto aí que ficou bem na mira dos foguetes aí vindo do Líbano. E louvamos a Deus, né, pela proteção que Ele tem nos dado e nos guardado até aqui. Até o rapaz do posto onde a gente abasteceu lá, ele falou de uma maneira muito séria, né? E a gente tá fora do nosso país, não sabe como que é as emergências aqui, né, como elas funcionam de fato, mas graças a Deus, o Deus que nos trouxe está nos protegendo, né, e fica de testemunho, né.